A destruição de Gaza. Muita gente, diante do cenário tão lamentável, doloroso dos conflitos que acontecem no Oriente Médio, tem tantas vezes mencionados, mas espera aí, o que está acontecendo ali tem a ver com profecias bíblicas, mas é verdade que a Bíblia fala alguma coisa sobre a destruição da região de Gaza? Como é que a gente entende isso e o que acontece ali? Bom, olhando bem para o mapa ali da região, nós vamos ver que Gaza é uma cidade muito antiga, até porque ela ficava exatamente no caminho entre o Egito e a terra de Canaã. Essa cidade tem milênios de presença, de habitação, desde dos antigos povos da região de perfil semita e até mesmo pela ocupação das grandes potências do passado, como o Egito, e até mesmo a presença dos hititas na região até a chegada de outros povos poderosos que vieram da Mesopotâmia. Mas a história de Gaza começa a ter uma nitidez maior quando nós observamos a realidade do que acontece naquela região há um pouco mais de 3.000 anos atrás. Não só os relatos bíblicos, como a arqueologia confirmam que naquela área nós temos a chegada dos povos chamados povos do mar, ou seja, os filisteus. O livro de Amós, capítulo 9, nos fala que os filisteus, que são aparentados dos gregos, eles são, na verdade, um povo muito diferente em termos de cultura, de língua e até mesmo de religião, dos povos semitas. E eles então chegam na região sudoeste da terra de Israel, da terra de Canaã, e ali vão fundar 5 cidades que vão marcar a história da presença dos filisteus e também, em grande parte, da história bíblica do Antigo Testamento. Então, juntamente com a cidade de Gaza, nós temos a cidade de Gat, a cidade de Ecrom e a cidade de Asdod e Asquelon. Juntamente com Gaza, elas formavam o que nós chamamos de a Pentápole Filisteia. E aí a gente entende um pouco da história antiga. Esses filisteus que ocuparam Gaza e dominaram a região sempre foram adversários muito fortes para os israelitas. E a principal razão para isso é porque esses filisteus já dominavam a tecnologia do ferro, enquanto os israelitas estavam, digamos assim, na idade do bronze recente, sendo inferiores militarmente aos filisteus. E aí nós vamos ver como Gaza aparece, por exemplo, na época dos juízes, no conflito que envolve ali o famoso Sansão. Lembre-se que ele aparece num episódio que envolve Gaza, que é explícito no texto bíblico. Além disso, nós vamos também encontrar, e aparece com destaque essa realidade dos filisteus no período já da monarquia israelita. São os filisteus que vão ser responsáveis, por exemplo, pela morte do primeiro rei de Israel, conforme o relato de 1 Samuel 31, quando ali morre não só o rei Saul, mas também o seu filho Jonatas, ali numa batalha, a Batalha do Monte Gilboa, e onde eles acabam ali sendo expostos na cidade de Bet-Sean. Mas quando a gente vê um pouquinho mais para frente, vemos o conflito, a batalha, ali destacada entre filisteus e israelitas, com destaque para a mudança de cenário com a vitória de Davi contra o gigante Golias. Aliás, o nome Golias, a arqueologia encontrou recentemente ali na região. Então veja que Gaza originalmente, na sua trajetória histórica, atenção, não tem nada a ver nem com israelitas, nem com muçulmanos, nem com povos
árabes ou com qualquer coisa que tenha a ver nessa época com a realidade da Palestina. O tempo passa, né, e os filisteus perdem o seu protagonismo. Esses chamados povos do mar que habitam ali enquanto os israelitas dominavam as montanhas, eles acabam perdendo força, especialmente a partir do reinado de Davi e também de Salomão, e nunca mais terão protagonismo na região. E o que vai acontecer? Depois desse período de estabilidade israelita, nós vamos começar a ter as invasões estrangeiras. No século VIII, nós vamos ter a presença dos assírios, que destroem o Reino do Norte, conquistam a capital, que era Samaria, no ano 722 a.C., e quase acabam conquistando Jerusalém. Mas, um pouco tempo depois, já no final do século VII e no começo do século VI, chegam os neobabilônicos, na época de Nabucodonosor. E aí nós vamos encontrar um texto bíblico que muita gente tem mencionado e citado como sendo uma referência que deveria ser entendida para os dias de hoje. O que esse texto bíblico diz? No livro de Sofonias, capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: Gaza será desamparada e Asquelon destruída, Asdod será expulsa ao meio-dia e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, sem que reste nem sequer um habitante. E lemos também no profeta Jeremias, no capítulo 47, uma referência onde também vai aparecer uma palavra que diz respeito ao povo de Gaza. Veja só o que diz o verso 3 em diante, né? Na verdade, o verso 4 em diante: por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para eliminar todo o remanescente de Tiro e de Sidom que os pudesse socorrer, pois o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Ilha de Caftor, mencionada em Amós 9, também é a ilha de Creta. Em Gaza, raparão a cabeça em sinal de luto. Asquelon foi desarraigada, bem como o resto do seu vale. Até quando te retalharás? Lendo esses textos que aparecem aqui em Jeremias, o que também é mencionado em Amós e particularmente em Sofonias, muita gente lê isso e diz: olha, está vendo? Essa situação que nós estamos vendo no Oriente Médio está relacionado com essas profecias, certo ou errado? A resposta é errado. Porque isso que nós temos em Jeremias é um profeta da época do 7º século a.C. Ele começou a profetizar no ano 626 a.C., na mesma época de Sofonias, que também tem o seu ministério em torno do ano 620 a.C. 627 é uma data adequada para o livro de Sofonias. E aí do que eles estão falando? Atenção, eles estão falando da chegada dos neobabilônicos na terra de Canaã. O que está sendo dito aqui é que Gaza ia ser desarraigada e destruída, e isso aconteceu naquela época. Quando os babilônios vencem uma batalha importante, eles chegam dominando a terra de Canaã a partir do ano 609 a.C. Em 605 eles já mandam prisioneiros judeus para a Babilônia. Então foi nesse momento em que Gaza foi destruída. Então preste atenção, se você olhar no mapa hoje, você vai ver que Gaza fica fora do território israelita. No entanto, as outras cidades mencionadas aqui, que nós observamos como Ecrom, Asquelon, Asdod, são cidades que estão dentro do território de Israel. Então observe bem a profecia, porque ela menciona todas as cidades que são cidades filisteias. Quando os neobabilônicos chegam, eles não só conquistam o reino do norte que estava na mão dos assírios, o antigo Israel, conquistam Judá,
Jerusalém, como também vão conquistar essas cidades de origem filisteia e, na verdade, ampliarão seu domínio, vencerão o Egito e conquistarão, inclusive, na sequência, a terra dos Edomitas, dos Moabitas e dos Amonitas. Aí a gente entende, por isso é tão importante estudar a Bíblia com responsabilidade e com entendimento histórico para a gente não concluir aquilo que ela não está dizendo. Então, o que esses textos estão dizendo não tem nada a ver com a realidade de Gaza hoje. É uma história totalmente diferente. Bom, o que acontece? Gaza, então, como a região vai ficar debaixo do domínio babilônico e depois vai ficar debaixo do domínio persa, né, que amplia o seu poder desde a época de Ciro o Grande e também de Cambises, que passa por ali e vai conquistar o Egito. Mais tarde, o domínio da região vai estar debaixo do poder dos gregos, desde as conquistas de Alexandre Magno, já, né, no último quarto do século IV a.C., por volta do ano 320 a.C., e mais tarde, aquilo, a partir do ano 63 a.C., fica sob domínio romano. Então preste atenção. Gaza, então, vai se tornar um lugar de população misturada com o resto dos filisteus, com populações dali de cananitas, misturado com gente de origem semita, e com esses conquistadores nós temos ali uma mistura de todo tipo em toda aquela região que passa de mão em mão aí debaixo desse ambiente de dominação das grandes potências. Como a gente sabe na história, depois a região ali vai passar por um processo de cristianização de fala grega, né? A cristianização latina ela é mais tardia, é posterior, e aí nós temos a tradição bizantina na região se estabelecendo, incluindo a região onde está Gaza, que nós conhecemos hoje. Passado um tempo, nós temos a expansão islâmica. A expansão islâmica, ela começa na Arábia e, através de conquista militar, ela prossegue e vai, por exemplo, conquistar Jerusalém no ano 638 depois de Cristo. E essa expansão continua na direção do Egito. E, claro, no caminho ali, nós temos a faixa de Gaza, que também, apesar da sua resistência, vai passar por um processo crescente e paulatino de islamização, como toda aquela região. Então, essa população misturada agora recebe essa influência árabe, vai receber o impacto da nova definição religiosa dos seus conquistadores, e aí nós temos uma história diferente que vai permanecer ali com o domínio islâmico, com uma minoria cristã, e isso vai atravessar a época árabe antiga, mesmo diante da presença dos cruzados por 2 séculos na terra de Israel, depois pelos 400 anos de domínio turco na região, até que então nós temos um novo caminho no século XX com o domínio britânico e com a presença na região de muitas pessoas que se mudam para o lugar, tanto vindo de contextos árabes islâmicos de outras terras, como também de judeus que migram para a terra dos seus antepassados. E aí nós temos essa nova realidade, que é uma outra história que nada tem a ver com esses textos bíblicos. E o que vai acontecer? Nós temos a fundação do Estado de Israel em 1948, o que não é aceito pelos habitantes árabes da região, e nós temos o início dos conflitos modernos que vai acontecer entre os árabes da região e dos países em volta contra o Estado de Israel, na intenção de fazê-lo não subsistir naquele contexto. E depois de certos desdobramentos, nós temos mais tarde aquilo que vai ser a formação do que hoje é chamado de Palestina em 2 áreas diferentes. Uma área que é chamada a Cisjordânia, aquilo que é chamado de West Bank, hoje administrada pelo Fatah, que é um partido que aceita conversar em favor
da paz. E em Gaza nós temos uma situação naquele território que ficou um tempo debaixo de administração egípcia, mas depois o Egito desistiu dessa administração e Israel esteve supervisionando a região até que finalmente Israel tomou uma decisão de sair de Gaza definitivamente. Nós temos a decisão unilateral da época do premier Ariel Sharon, em 2007, que de fato entregou Gaza definitivamente e obrigando os habitantes judeus da região a saírem dali. Infelizmente, aquele espaço pequeno de gente sofrida acabou caindo nas mãos do grupo Hamas, que é um grupo que faz parte de uma mentalidade jihadista que está presente em parte do mundo muçulmano e que tem uma proposta radical de lutar contra tudo aquilo que eles entendem que não deve existir, contra muçulmanos pacíficos, muçulmanos de outras linhas, cristãos, seculares, judeus e qualquer pessoa que esteja fora desse radar, num ambiente onde os direitos humanos não estão presentes. E aí nós temos uma degradação da vida em Gaza, temos uma questão que envolve a construção de todo um arsenal de estrutura de guerra com uma mentalidade que envolve o terror jihadista, e toda essa situação virou um caos e que levou Israel a reagir ao ataque que sofreu em 7 de outubro de 2023, o que trouxe um desdobramento humanitário problemático para a região, que acaba sendo, inclusive, trabalhado pelo próprio grupo terrorista para chamar a atenção para os seus objetivos. Então, nós vamos ver que a realidade de Gaza não se encaixa em nenhuma dessas pretensas profecias bíblicas, que não é o caso. O que a gente deve considerar? Devemos, sim, valorizar e respeitar tanto o direito do povo judeu à sua existência e a realidade do Estado de Israel bem estabelecido na região, com todos os seus elementos favoráveis. E devemos respeitar os árabes, aqueles que também têm direito à sua autodeterminação, e fazer todo o esforço para a construção da paz naquela região tão complicada. E, por fim, eu quero apenas me lembrar de uma passagem importante, que é a única vez que nós vemos Gaza mencionada no Novo Testamento. Ela aparece em Atos, capítulo 8, quando aquele indivíduo que veio da Etiópia, tesoureiro de Candace, que estava ali, o chamado eunuco do capítulo 8, que vai adorar em Jerusalém, ele pega o caminho que vai para Gaza e ali ele encontra a fé depois de ter sido instruído, evangelizado por Filipe, e ele então é batizado e dá origem a toda a tradição cristã africana que vai se desenvolver depois. Meu desejo é que essa lembrança de que a Gaza destruída foi apenas uma Gaza filisteia, e a Gaza neotestamentária ela aponta para uma esperança, quando pela primeira vez a mensagem de perdão e de graça de Cristo Jesus, através de um africano, chegou naquele novo continente, e a marca geográfica da sua trajetória é a faixa de Gaza. Nosso desejo é que Deus abençoe Israel e o povo judeu, Deus abençoe os árabes e o povo de Gaza, e que haja shalom, haja salam na região, paz para todo mundo.